Salve, salve, viajantes! Está começando mais um Vênus Investiga. Hoje vamos abordar o caso Priscila Belfort, irmã do ex-lutador de MMA Vitor Belfort, que desapareceu no Rio de Janeiro, dia 9 de janeiro de 2004. Na época, Priscila tinha 29 anos e trabalhava como servidora na Secretaria de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. Seu desaparecimento aconteceu quando ela saiu para almoçar com o namorado e nunca mais retornou. O caso ganhou grande repercussão na mídia devido à fama do seu irmão Vitor, que fez vários apelos públicos na tentativa de encontrar sua irmã, porém sem sucesso. Ao longo dos anos, surgiram várias teorias e pistas relacionadas ao desaparecimento de Priscila. Algumas investigações apontavam para a possibilidade de sequestro, enquanto outras apontavam para a possibilidade de violência urbana. Várias denúncias sobre o possível paradeiro de Priscila foram investigadas, porém nenhuma prova concreta foi obtida. Até hoje, o caso continua sem solução, sendo um dos mistérios mais tristes da crônica policial brasileira. Vitor Belfort e sua família lidam até hoje com a dor da ausência de Priscila e mantêm viva a fé e a esperança de um dia saber o que realmente aconteceu. Quem vai comentar esse caso com a gente é Eduardo Rajabali, documentarista, diretor de séries para televisão, roteirista e jornalista, com mais de 28 anos de experiência na profissão. Diretor da série documental Volta Priscila, lançado em setembro de 2024, que retrata o desaparecimento de Priscila Belfort. Eduardo, como que esse caso chegou até você ou foi você que correu atrás do caso? Esse caso chegou até mim através da Bruna Rodrigues, que é pesquisadora, jornalista, ela é pesquisadora de audiovisual, e acho que o caso chamou a atenção dela, e aí ela entrou em contato com a família, fez toda essa conexão, que é isso, né? Você tem, às vezes, você vê uma história e você percebe que ela tem algum potencial, você tem que primeiro fazer uma boa pesquisa, saber se já não foi feito alguma coisa a respeito e entrar em contato com a família, as pessoas que fazem parte daquela história. Quando essa fase se completou, ela levou isso para uma produtora e aí que eu entrei na história. Então ela já tinha conversado com a família? Já. Eles já tinham topado? Já tinham topado. Quer dizer, é um processo, né? É. Um processo de conquista, de confiança, né? De você construir uma relação com as pessoas, elas precisam confiar em você. Uhum. Então, isso é uma coisa muito difícil e, para mim, é uma coisa muito importante, assim, bem sagrada no meu trabalho. Eu só trabalho com não ficção, então, para mim, essa relação com o personagem é um negócio que é muito, muito sério. Uhum. Porque a pessoa te fala umas coisas que ela não fala para ninguém. Então, ela coloca a vida dela na tua mão, né? Ela coloca a história da... Para mim, pode ser um trabalho, mas para ela é a vida dela. É. Né? E aí ela bota isso na tua mão, então você tem que tratar muito bem, tem uma coisa de lealdade, de confiança que não pode ser quebrada. O jeito como você conduz também, né, ali a parte de depoimentos, Exato. junto com os registros verdadeiros ali da série, a parte de simulação, Sim, né? as evocações, né? Exato, né, porque não é como se eles tivessem virado a página, né, crime sem resolução, a família demora muito para virar a página, para superar, então revisitar essa dor deve ser bem complicado, né? É bem complicado e assim, né, é curioso, né, porque eu acho que essa dimensão do simbólico na vida da gente está indo embora. Uhum. Né? Então, as coisas que antigamente, muito antigamente, né, eram comuns, os ritos que você passa da infância para a adolescência, para a vida adulta, né, as etapas que você vai mudando na sua vida, né? E até a morte, até o luto, essas coisas viraram uma fotografia, um post no Instagram. Né? Perdeu o sentido. É só uma formalidade. Às vezes é um business, né? Uhum. Uma hashtag, uma né? hashtag. E no caso delas, falando de morte e de luto, eles não completaram esse ciclo. Porque a gente não sabe o que aconteceu com ela exatamente, né? É uma pessoa desaparecida. Então, nas palavras deles, eles falam, é uma dor que todo dia a gente revive como se fosse o dia 9 de janeiro de 2004. Uhum. Mesma coisa. Então, assim, quando uma pessoa morre, você sente, você chora, você enterra essa pessoa, você tem saudades, aquele luto dura um tempo, depois vai se transformando em outras coisas. No caso deles, não. É quase como se todo dia acordasse e lembrasse a história toda e aquilo não tem um ponto final. Sim. Uma cicatriz que não fechou. Que nem a dona Jovita falou na série, né? Exato. Que ela diz, eu acho que eu tô num filme, eu acho que eu tô sonhando que eu vou acordar e vai ser tudo mentira, mas já faz 20 anos. Exato. Né? Muito difícil, né? E para nós, assim, é muito difícil, porque você tem que se colocar... É impossível, mas você tem que tentar se colocar no lugar dessa pessoa. É uma dor infinita, não acaba. O que você achou mais curioso
né, nessa história do desaparecimento? O que mais te chamou a atenção? Bom, primeiro, qual a chance de alguém, na hora do almoço, no centro do Rio de Janeiro, sair para almoçar e não voltar nunca mais? É uma situação, no mínimo, estranha. Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém sabe, ninguém viu. Né? E isso já dura 20 anos. Então é um mistério. É um grande mistério. Agora, se a gente pensar que tem 80 mil casos de desaparecimento todos os anos no Brasil, é uma multidão gigante de invisíveis. Pois é. Então, no caso, assim, pensando na história da Priscila, talvez a gente voltar a falar desse assunto, trazer isso para as manchetes de novo, é um jeito de você falar de um assunto que está meio invisível, mas a gente vê isso. Se você andar de metrô em São Paulo, aparece lá, tem, né, a pessoa fala, fulano desapareceu há um mês atrás, cartazes em rodoviária, no pedágio. Eduardo, conta pra gente, você que estudou e pesquisou a fundo o desaparecimento, como ele aconteceu cronologicamente? Bom, isso foi Rio de Janeiro, né? A família Belfort vive ainda no Rio de Janeiro, parte dela. E a Priscila Belfort vivia no Rio, trabalhava no centro do Rio de Janeiro num escritório, na Avenida Presidente Vargas. Movimentada. Muito movimentada. Uma avenidão, né? E aí, na hora do almoço, por volta de meio-dia e pouquinho, ela sai do escritório, ela entra no elevador, ela desce, passa pela guarita ali, né? Pela entrada do prédio, sai, acho que anda 2 ruas, que são os últimos registros de alguém que viu. E depois disso, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem ideia do que possa ter acontecido com ela. É uma época que não tinha câmera de segurança, não né? Tinha câmera, as ruas não tinham esse sistema que tem hoje, né? Tudo muito monitorado. O celular estava engatinhando ainda, né? Era pré-iPhone, né? E, se não me engano, no dia o celular dela estava, nesse momento, estava desligado. Ou fora de alguma área, enfim. Então, muito difícil você reconstruir essa última 1 hora dela, vai. O que eu acho que talvez seja mais interessante é você reconstruir o último dia, a última semana, o último mês. Porque teve o casamento do irmão dela, do Vitor. Teve o casamento do Vitor, depois teve o Ano Novo. Quer dizer, teve o aniversário dela, depois teve o casamento do Vitor e a Joana, que foi um evento nacional na época, porque eram 2 grandes celebridades da época, do momento. E depois teve o Ano Novo, e dali mais uma semana, foi no dia 9, né, de janeiro, então foi logo no comecinho do ano. E dali em diante a vida deles ficou esse inferno que é até hoje, né? Porque você percebe que é uma ferida que não cicatrizou, porque qualquer coisa que a gente fala, eles sentem, todos eles. Você vê um cara como o Vitor Belfort, campeão mundial de MMA, um cara duro, né? O cara, ele se desmancha quando ele fala da irmã, assim, tá muito sensível, tá muito à flor da pele. E faz 20 anos. Então você imagina o poder dessa história ainda dentro deles e isso não dissipa. E acho que não vai dissipar enquanto não tiver uma resposta pelo concreta. menos um caminho do que pode ter acontecido de fato, né? Eu acho que eles querem uma resposta. Uma resposta, né? Eu acho que nesse, assim, a Jovita, que é a mãe da Priscila, a gente conversa ainda cada semanal, a gente se segue, né? E ela fala, eu tô ficando velha, eu não queria ir embora sem saber o que aconteceu. Então é uma preocupação, né? Dela. E havia alguma mudança notória de personalidade? A Priscila estava passando por algum tipo de problema? Hoje já se sabe, né, que ela tinha algum tipo de depressão ou de bipolaridade, que era uma coisa que, assim, hoje é muito fácil a gente falar disso, né? Tá muito comum a gente falar desse assunto. Mas há 20 anos atrás e antes, nos anos 90... isso era meio tabu, a pessoa achava que era um problema que falava, se você falasse que iria consultar um psiquiatra, então acho que uma pessoa que tivesse qualquer distúrbio desse tipo naquela época sofreria algum tipo de preconceito, como eu acho que talvez ela tenha sofrido um pouco. É uma pessoa que tinha altos e baixos, né? Uma pessoa que tinha altos e baixos. Que nem tem aquela parte, sem querer dar muito spoiler da série, em que ela tava super feliz, tinha viajado com os amigos, com o namorado, né? E aí voltou super mal. Tem esses comportamentos que a gente foi coletando ao longo da pesquisa e ao longo da série, né? Tentando reconstruir um pouco a vida dela. Pelo que eu sei, né? Assim, não dá pra afirmar porque eu não conhecia a Priscila. Mas pelo que a gente sabe, pelo que a família conta... Ela era uma menina que
nunca deu trabalho, uma menina que ia muito bem na escola. Já o Vitor era o menino problema, né? Brigão, arrumava confusão, ia mal na escola e tal. E de repente, o Vitor se encaixou na vida, né? Virou um grande atleta, ele é um grande atleta. E aí a Priscila, acho que nesse momento a carreira dele foi uma coisa que pegou todo mundo assim de surpresa e era uma coisa internacional, então grande, né? Então a família toda meio que se virou para ajudar, né? E eu acho que a vida dela ficou muito em função da carreira dele. Isso é o que as pessoas contam, pelo menos, né? E é isso. Talvez a pessoa também sinta que precisa encontrar um rumo, né? Encontrar quem sou eu? Vou ficar vivendo em função do meu irmão, né? Ela é a irmã mais velha. Será que ela pensava nisso? Será que ela pensava, bom, eu tenho que... quem sou eu, né? O que eu vou fazer da vida? E a família deve se questionar, assim, todo dia sobre se ela fugiu, se foi sequestrada, se, né, se aconteceu algo do tipo, porque Sim. teve um fator que a Jovita mencionou que ela ia receber ainda o salário na segunda-feira, uma coisa assim, e ela desapareceu na sexta. Ele falou, se ela fosse fugir, por que ela não esperaria estar com o dinheiro, receber né? o dinheiro e aí foge, né? Das hipóteses do que pode ter acontecido, quais são elas? Tem várias, né? Então, acho que num primeiro momento tenha surgido essa hipótese, será que ela fugiu? Poderia ser, né? Até o volta, Priscila, não é só, acho que não é só por isso, assim, volta, Priscila, você foi embora, volta. Eu acho que, tudo bem, podia ter isso um pouco nos primeiros dias, mas também é um apelo para, se tivesse acontecido alguma coisa com ela, poxa, devolvam a Priscila, né? Então, acho que uma hipótese no início poderia ser a do, que eles falam, o autodesaparecimento, né? A pessoa que vai embora, que foge. Eu não acredito nisso, depois de tudo que eu vi e tal, eu acho que ela não faria esse tipo de coisa. Sim. Sei lá, uma pessoa pode falar, eu vou passar o fim de semana, não vou dar explicação pra ninguém, segunda-feira eu volto. Isso pode acontecer. Alguém teria visto alguma coisa? Vamos supor, ela fala assim, eu tô de saco cheio da minha família e eu tô de saco cheio do mundo, eu não tô num momento bom, eu vou passar um fim de semana na praia, segunda-feira eu volto, não quero dar satisfação. Pode acontecer. Mas você nunca mais falar com a sua família, que você ama, que você tem uma relação boa, ótima, muito estranho. Então, eu acho que fuga, para mim é difícil acreditar nisso. Tem também a hipótese do sequestro. Hipótese do sequestro, né? Que era uma prática muito comum no Rio de Janeiro daquela época. A época do sequestro e do sequestro relâmpago também, né? Acho que nunca saiu muito de moda isso, mas naquela época acho que tinha mais. Poderia ter acontecido, acho que foi o que a polícia apostou mais. Né? E foi um caso famoso também, né? Por ser uma pessoa, irmã de uma celebridade. Isso. E aí eu acho que muita gente usou disso pra, né? Por exemplo, eu sou teu inimigo e eu falo, olha, fulano tá com... Acho que pegaram a Priscila aí. Se você der uma batida lá na casa do fulano, no morro tal, você vai encontrar. Então as pessoas começaram a usar o nome da Priscila como forma de, sei lá, vingança ou de prejudicar alguém. Então, muitas pistas falsas. Ligavam para a família pedindo resgate. Ligaram algumas poucas vezes para a família pedindo resgate. Teve uma menina que disse que teria participado de um sequestro, mas isso também não se comprovou. Quer dizer, ao longo desses 20 anos, né, foi em janeiro de 2004, acho que ao longo dos primeiros 10 anos, talvez, muitas teorias, assim. Acho que a do sequestro talvez tenha sido a mais duradoura. Porque poderia ser mesmo, né? Poderia. E poderia até ser uma situação em que... Não dá nem para descartar isso também, mas... de repente a pessoa é sequestrada e aí você descobre que você está com uma pessoa famosa dentro no teu cativeiro. E aí você fala, bom... Isso não vai dar certo porque agora a polícia vai ter que achar essa pessoa para dar uma resposta para a sociedade, porque o caso está na TV todo dia. Né? De repente o sequestrador se apavora. E quer se livrar. Isso pode ter acontecido. Pode ter acontecido. Também teve outra pessoa, né? É Elaine o nome dela? Elaine. Que confessou o crime, levou a polícia até o local onde ela tinha supostamente enterrado a Priscila. Sim. Fizeram eles escavarem tudo. E não tinha sido ela? Achei muito estranho isso. Sinceramente, acho que até hoje não dá para dizer 100% que ela não estava envolvida ou que ela simplesmente estava blefando ou mentindo.
Porque uma pessoa que vem a público e fala que participou ou fez, com que intuito? Né? É realmente uma situação muito estranha, difícil ver isso, né? E ela levou a polícia aos locais, só que aí que tá, não acharam nada concreto, nenhum fato, nenhuma pista, nenhuma prova, nenhuma roupa, nada. Levaram um cão farejador, ele não conseguiu achar nada. E aí pegaram ela em algumas mentirinhas, assim, né? E aí descredibiliza a pessoa pro resto todo. Mas isso não quer dizer que talvez que ela estivesse mentindo, né? O fato dela ter dito que fez uma ligação para outra pessoa e depois você vai lá e comprova que ela não fez a ligação, você fala, então se ela mentiu nisso, ela pode estar mentindo no resto. E aí você acha que, bom, então descarta. Talvez tenham descartado cedo demais, né? Então, é um caso com muitos... é uma investigação meio falha, né? Eu acho, porque se fosse uma investigação bem sucedida, a gente saberia onde ela está. Pois é. Certo? E passaram 20 anos. Passaram-se 20 anos. Então, minimamente, foi uma investigação que não deu certo. Que errou em alguns pontos. Isso a gente tem que dizer, né? E a investigação, ela nunca foi fechada. Ela sempre correu. Com Sim. menor e maior intensidade. O caso nunca foi fechado. O caso talvez tenha ficado mais dormente, talvez nos últimos poucos anos, porque é isso, não aparece nenhum fato novo, né? Mas fechado o caso nunca esteve. E com a série, esse caso, ele tem sido mais investigado, né? Com mais intensidade. Não sei se por conta da série, mas já desde o ano passado a gente tem ouvido boatos de que as investigações estão caminhando. E esse ano também. Qual que é a hipótese que a família mais acredita? Você tem essa informação? Olha, existem outras hipóteses além dessa. Existe a hipótese dela ter tido algum problema de saúde, existe a hipótese dela ter tido algum problema com algum namorado que ela tenha tido, que ela poderia estar grávida, a gente não sabe, né? Então a família especula, a família ouviu muita coisa. Eu acho que a gente remexeu um baú aí muito antigo, né? Tanto é que a quantidade de material de arquivo que a gente tinha nessa série, eu não me lembro de ter visto nenhuma outra série brasileira com tanto material de arquivo pessoal. Eu fiquei surpresa, viu? Não é? Muito. Porque a gente vê assim, né? Jornalismo, né? Isso. Matéria de jornal e tal. Você não vê muita... As pessoas não tinham, né? Há décadas atrás, costume de se filmar, de se fotografar e tal. E eles tinham. Eles registraram muita coisa, né? Muita coisa. Viagens de família. Tudo. Né? A mãe chegava a filmar. Ela filmava bastante. Elas filmavam, né? Assim, esses quase momentos assim, quase de intimidade, né? Umas coisas meio diário, assim. O que hoje é um sucesso no YouTube, né? Naquela Elas já época, faziam. Já faziam. Nossa. Só que esse material tava, assim, eu acho que ficou guardado junto com os traumas, né? Assim, por exemplo, tudo que foi filmado no casamento da Joana e do Vitor, que aconteceu, sei lá, 20 dias antes do desaparecimento, virou uma espécie de um tabu, né? Você não quer ver aquelas imagens porque te lembra aquele momento. Então, esse material tava todo guardado. Tava fechado, trancado dentro do armário. Demorou pra gente abrir esse armário. As mensagens de voz são reais? As secretárias eletrônicas são reais. As mensagens do Disque Denúncia, elas são reais. A gente regravou, mas o texto é igual, porque a gente tinha todos os textos. São, sei lá, milhares, centenas de páginas, milhares de mensagens de pessoas falando: eu vi a Priscila tá não sei aonde, olha, eu tô aqui em São Paulo, eu vi ela na avenida tal. Nossa. Absurdo. E aí a gente pegou algumas dessas mensagens e regravou, porque eles não tinham a gravação original do telefonema, né, da denúncia. Entendi. E como é que foi para você fazer essa estratégia da direção e da condução dessa série? Difícil, bem difícil. Eu só trabalho com não ficção e temas assim difíceis. Então, esse eu acho que a gente fala que é true crime, né? Mas que crime é esse? Porque você não tem uma cena do crime, você não tem um corpo, você não tem um principal suspeito, você não tem um mandante, um assassino, você não tem um julgamento, não tem veredito. Você tem, ao contrário, um desaparecimento. Então você vai filmar alguém que não está. Como é que você filma um sumiço?
Como é que você conta, né? Como é que você conta a história de alguém que não está ali? Né? Que não tem nem por onde você começar a contar, porque não tem o caminho do que pode ter acontecido, né? Pois é, e aí se você fala assim, então vamos refazer o dia do desaparecimento. São algumas horas ali, não tem muito, porque é um pouco de manhã, ela vai para o trabalho, depois do trabalho ela sai para almoçar, uma outra pessoa que viu, e daí acaba. Esse foi o primeiro desafio. Porque não é um true crime como tantos que a gente vê por aí, né? Um crime estabelecido, né? Com todos os dois lados bem colocados, né? Um monte de jornalismo, material de jornal, TV, etc. Você faz um monte de entrevistas, tá lá o seu true crime. No nosso caso, não tinha como fazer isso. E também acho que é uma coisa que acho que a gente nem faria, porque a ideia é a gente sempre tentar fazer de jeito diferente. Para fazer isso, assim, já fizeram. E aí, esse é um caso que também precisava ter uma abordagem diferente. E aí, felizmente, os arquivos vieram nos socorrer, né? E os diários e as cartas e as coisas que ela deixou escrita. Então a gente pensou, será que essa pessoa que desapareceu não poderia ter uma voz? Será que essa pessoa que desapareceu, que é sempre chamada de a irmã do Vitor Belfort, será que a gente não tem que chamá-la pelo nome dela? Será que ela não tem que chamá-la de Priscila? Né? Será que nem quando a gente vai contar a história dela, a gente vai ter que falar que ela é a irmã do Vitor? Será que a gente não pode falar que o nome dela é Priscila e deixa ela falar, e deixa ela dizer quem ela é, o que ela sentia, como que ela, quais eram os sonhos dela, sei lá. E saber um pouco mais da personalidade dela, né? Porque a gente sempre escutou na mídia, a irmã de Vitor Belfort. De Vitor Belfort. Exato. E nem série... o nome às vezes falavam, né? Nem falavam. Nem o nome falavam. E na série fica um pouco mais evidente de como que era o comportamento dela, né? Como é que foi essa escolha das pessoas que deram depoimento? Tanto dos amigos e das pessoas que fizeram essa parte midiática à época, por exemplo, a Sônia Abrão, o Gilberto Barros, como é que foi? O Gilberto Barros. Pois acho que isso é uma coisa que acontece muito nas séries, né? A gente, quando começa, a gente tem um hall de pessoas que a gente quer entrevistar gigante. E aí, por um motivo ou outro, a gente tem que fazer escolhas, né? E também uma pessoa não aceita, eu não quero voltar nesse caso, eu não quero falar disso, eu prefiro não entrar, ou como o que aconteceu com a polícia do Rio de Janeiro, né? Que foi uma decisão institucional da Polícia Civil do Rio, da Secretaria de Segurança, falou, não, a gente não vai participar. Então, assim, tem algumas etapas que foram acontecendo e que você vai tendo que entender, bom, que tipos de depoimentos eu preciso, quem que precisa estar nessa história, quem que tem que falar, né? Você tem algumas linhas narrativas, né? Você tem a linha da investigação, você tem a linha da família, você tem a linha dos amigos, você tem a linha da mídia e você tem a linha da própria Priscila. Então, essas 5 caminhos, né? Eles vão se entrelaçando. Então a gente tem que entender, bom, quem que eu preciso para contar cada um desses caminhos, quem eu preciso trazer aqui, minimamente, né? E aí a gente vai montando o nosso hall de pessoas que poderiam participar e que, no final das contas, aceitaram. Você comentou que a polícia que foi uma opção, né, de não participar. Como é que foi esse contato, essa comunicação? Foi muito boa. Eles estavam muito... As pessoas com quem a gente falou estavam muito dispostas a participar, assim, a gente conversou antes e pessoas ótimas mesmo. Mas acho que foi uma decisão institucional, por algum motivo, não sei lá, se eles não querem participar de nenhuma série, eu não sei. Mas é uma decisão oficial e aí todas as pessoas com quem a gente já tinha falado também tiveram que acatar. Isso dificultou alguma coisa no processo da série? Então, dificulta por um lado, porque você fala, bom, como é que eu vou contar essa investigação que demorou tanto tempo sem as pessoas que fizeram parte dela, né? Então, aí a gente teve que pensar alternativas, né? Mas quando você faz documentário, é isso, você tem que lidar com essas situações e isso também quer dizer alguma coisa, no fundo, né? Então, o documentário é você... Geralmente, o mau documentário é quando você parte com uma ideia pré-concebida e você tenta encaixar a realidade na sua ideia. Agora, quando você parte com a sua ideia e você percebe que as coisas vão mudando e você vai ajustando o que você está vendo e vai mudando a sua concepção do que tem que ser feito, você fala, bom, o que eu imaginei não era bem assim, tá diferente, ou mudou.
tudo bem, então vamos entender por que mudou e como isso serve à história. Perfeito. Né? Então o documentário ele é um processo, ele vai acontecendo, demora muito tempo, leva 2 anos para fazer. Então muita coisa muda. Você começa lá atrás, né, tudo são flores. E aí a coisa vai andando. Vai dificultando cada vez Vai mais, dificultando. né? Teve outro fato que aparece lá no documentário, na história dela, que foi uma viagem, um intercâmbio, se eu não me engano, que ela fez, que inclusive virou um baita assunto ali, porque ela voltou diferente da viagem, né? Ela voltou com a saúde mental um pouco abalada. Como é que foi isso? Bom, eu tô dando spoiler aqui, vocês têm que ir lá assistir. Tem que assistir, tá lá no Disney Plus. O intercâmbio que aconteceu no início dos anos 90, né? Então acho que a Priscila, ela já era uma personalidade frágil, né? E naquela época, assim, não havia... É difícil a gente voltar 30 anos no tempo e pensar como os pais pensavam naquela época, né? Assim, você observar o teu filho, o comportamento e você tomar as decisões. Como hoje, você vai na internet, você fala, tem grupos de discussão, todas essas informações estão lá. Agora, se uma pessoa há 35 anos atrás, sei lá quanto tempo, aparenta uma personalidade frágil, tem algum comportamento difícil, você não ia pensar, vou levar ela num psicólogo pra gente ver o que ela tem. Você fala, não, tudo bem, ela é uma pessoa mais frágil, ou ela é tímida, ou ela é quieta. Ela tá mais sensível, Ela tá mais né? sensível. A viagem tal. deixou ela sozinha e tal, né? E aí, o intercâmbio é isso, né? É uma viagem que você faz sozinho. É uma baita experiência? Muita gente fazia e faz, sim, cada vez mais. Para ela, no caso dela, eu acho que não foi uma boa experiência, aparentemente, porque ela gostou muito no início e acho que talvez tenha tido algum problema com alguém que hospedou ela lá, da família, que não tratou ela bem. E eu acho que ela não soube lidar com aquilo. Guardou pra si. E guardou, Entendi. Que não é uma coisa tão incomum, né? Eu conheço várias pessoas e conhecidos, amigos dos meus filhos até, que já fizeram intercâmbio também. E volta e meia tem algum pepino, algum perrengue, alguém que tratou mal, você cai numa casa e fala, pô, dei azar, essa casa não é legal, eles estão me tratando mal, a comida é horrível. Faz parte da experiência de você estar num lugar e cair de paraquedas numa casa estranha, faz parte você não achar tudo maravilhoso, né? Isso. Mas daí tem como mudar. Talvez o que ela... Ou naquela época não tinha isso, né? Não sei. Ou ela não teve ali a força necessária pra falar, eu quero mudar dessa casa. Talvez. Né? A gente nem sabe se foi isso mesmo, né, que aconteceu. Pelo jeito, foi alguém da casa que tratava ela muito mal. Ah, tá. E eu acho que ela, ao invés de... tudo bem, deixa pra lá, ela sentiu, sabe? E aí aquilo deve ter disparado algum gatilho de alguma coisa que ela já tinha. A gente não sabe muito bem, né? A série explica melhor esses fatos, tem vários pontos aí de hipóteses. Inclusive, assim, nada do que é dito lá fomos nós que dissemos, né? Assim, é sempre as pessoas que conviveram e viveram com ela e que mais a conheciam é que contam, né? Totalmente isso. E existe outro personagem, né, nessa história que é de fato muito importante e a série aborda, que é o namorado dela na época do desaparecimento. Sim. E aí a gente acaba vendo que ele não foi tido como um suspeito, né? Pois é, essa figura também é mais uma das figuras próximas à Priscila. Ele não foi convidado, mas ele não quis participar. Acho que a vida dele está em outro momento. Ele foi convidado? Foi convidado. Não tinha nenhuma... E não tem, né? Assim, até o momento, suspeita em relação a ele, né? A polícia chamou ele, na época, há 20 anos atrás, para contar o que ele sabia. Assim como chamou todo mundo da família, foi lá para falar, olha, ela estava bem, ela não estava, ela estava se sentindo assim, ela é assim, ela é assado. E foi isso. E eu acho que a polícia, na semana seguinte, teve uma ligação de suposto sequestrador, que eu acho que aí a atenção da polícia fez toda assim, né? Tchum, e virou pro lado do sequestro. E aí essa hipótese ganhou muito corpo. E nada da vida pregressa da Priscila foi investigado. Tem uma coisa que é curiosa, que assim, o Brasil, e acho que o Rio de Janeiro também, não tinha uma divisão de investigação de desaparecidos na polícia. As técnicas, a forma de conduzir uma investigação, nada disso naquela época existia.
Não tinha essa área, Não, né? tanto que caiu na divisão anti-sequestro. Mesmo antes de se achar que essa seria a hipótese do sequestro, a DAS, né, que é a divisão anti-sequestro, já estava tomando conta do caso. Logo no segundo dia, segundo dia, ela já entrou no caso. Que é a divisão mais próxima ali do que poderia ter sido, então, né? mas só que são técnicas diferentes. Então, hoje a gente sabe que você saber o que a pessoa estava fazendo no dia, meia hora antes, na semana, assim, quais são, onde ela frequentou, o que ela estava pensando, ela conversou com alguém, ela estava triste, né? Quer dizer, você levantar todos esses dados é primordial para você saber. Hoje em dia já é mais assim, né? Hoje em dia, sim, né? Hoje em dia, essas técnicas já avançaram demais e as pessoas já sabem como tratar esse tipo de caso. Né? Mas naquela época, não. Que elas dizem, né, que as primeiras 24, 48 horas são fundamentais. E não foi feito o trabalho que hoje a gente sabe que deveria ter sido feito. Porque não havia, acho que, esse tipo de investigação no Brasil. Né? Então, hoje tem. E hoje também, muito devido ao trabalho da Jovita, que depois de passar tantos anos muito mal, né, ainda sofre demais, não dá nem para comentar isso aqui, mas ela virou a vida dela para a causa dos desaparecidos. Sim. Né? E aí conseguiu montar no Rio de Janeiro uma secretaria dos desaparecidos, né? E principalmente a luta por tentar unificar o cadastro. Porque o Brasil tem RG e CPF. Me explica para que 2 números? Sendo que o CPF vale no território nacional. O RG, se você muda de um estado para outro, você pode mudar para Minas Gerais, você vai lá, tira um outro RG com outro nome e passa a viver sua vida lá na clandestinidade, de outro jeito, com outra identidade. Pinta o cabelo, corta o cabelo, Sei né? lá. É, o que pode ter acontecido, né? Poderia ser uma hipótese. Poderia Ela ser mudou uma para hipótese. Belém do Pará e tá vivendo com outro nome. Quem me garante que não aconteceu isso? Então, uma das lutas agora, e que a própria Jovita está encabeçando, é isso, de tentar unificar esse cadastro. Porque nem isso a gente tem até hoje. Quer dizer, se uma pessoa desaparece no Rio, eu tenho que em Manaus, eu tenho que ser capaz de ir atrás dessa pessoa. Fica bem complicada a Muito busca nesse complicado, sentido, né? né? E quando você abordou a família e tal, os roteiristas que faziam as perguntas, como é que foi essa sensibilidade de escolher o que perguntar, onde entrar? Teve uma entrevista com a família? Teve algum momento que a família ficou mais sensibilizada ali, bem chateada durante a gravação? Essa série foi roteirizada por 2 roteiristas. Aliás, a equipe acho que tinha 95% de mulheres. Nossa, que legal. Muito legal. Eu adoro trabalhar assim. É outro ponto de vista, né? Outro ponto de vista, outra sensibilidade. Me ajuda muito. Então eu tenho pessoas que eu trabalho frequentemente e eu gosto muito. E as roteiristas, então era uma roteirista, a Laura Artigas, que é roteirista de doc, e a Natália Guiné, que é uma roteirista de ficção. Porque a gente falou, bom, a gente precisa de um documentário com uma embalagem de ficção aqui, né, de uma contação de história, né, que a gente não é que a gente vai ficcionalizar, mas a gente precisa trazer esses episódios de volta. E tem um magnetismo ali com o público com e tal, o público. né? Porque mesmo que essa história já seja divulgada pela mídia, as pessoas sabem que houve esse desaparecimento, mas muitos detalhes a gente não sabia. Pra gente ver, assim, que até uma história que é muito conhecida, ela guarda muitos segredos também. Muitos. Né? E essa é uma história cheia de reviravoltas. Muitas reviravoltas, né? As meninas, elas trabalhando junto com a pesquisa, né? A gente vai levando, eles foram levantando o processo lá, os autos, né? São centenas e centenas de páginas, é muita coisa. No final você tem que decidir o que você vai usar e o que você não vai usar. O que é mais importante para a história, o que às vezes só fica enrolando ali, né? Mas eu acho que esse cuidado com a família foi desde o início, foi sempre, porque assim, se a gente tivesse que perguntar alguma coisa para elas, para a Jovita, se a gente tivesse que ir até lá, pedir algum material, tudo é complicado para uma pessoa que está nesse nível de sofrimento há 20 anos. Tudo tem que ser com muito cuidado, porque é a vida dela, né? Para nós é isso.
assim, a gente sempre falava, para nós é trabalho, embora a gente faça um trabalho com toda a delicadeza, com toda, né, com todo o respeito, tudo, mas é um trabalho, né? E claro que a gente se envolve pra caramba, tanto é que somos amigos, sou amigo da família até hoje e a gente se fala até bastante. Mas tem que ser feito tudo com muito cuidado, porque é tudo muito difícil, é muito lento, tem o próprio tempo da pessoa. Você fala assim, então vamos ali, vamos pegar aquele material e vamos digitalizar pra gente assistir. Ela pode dizer, puxa, mas hoje eu não quero mexer nisso. Tá bom, deixa eu pensar um pouco e quando eu tiver melhor, vocês vêm aqui e a gente abre esse armário. Tá. Tinha esse tempo, né? Tinha esse tempo. Nossa, aí na ótimo. semana seguinte a pessoa chega lá e fala assim, mas eu ainda não consigo abrir esse armário. Dá pra esperar mais um pouco? Dá pra esperar. Então assim, sabe, você tem que entender o lado da pessoa. Não é, por mais que seja, né, temos prazos, temos orçamentos e, né, tudo mais, é um produto de entretenimento, mas é a história real, dessa família, né? É vida real, né? E não é de nenhum de vocês, é de quem tá lá na frente das câmeras. Então, mas realmente teve esse cuidado todo, né? Teve. E o resultado disso é que a família ficou muito satisfeita. Quer dizer, não acho que a gente perdeu um milímetro em ser entretenimento, em ser combativo, em ser emocionante, em tocar nas feridas, falar de tudo que precisava falar. Em nenhum momento eles pediram, não fala disso, não fala daquilo. Mas eu acho que tem coisas que a gente mesmo, acho que agora a gente não precisa ir. Vamos só até aqui. A gente não precisa avançar aqui, que não precisa, já deu para entender. É o limite aqui, é o limite, né? Então, isso é uma coisa que às vezes falta em muitos produtos que a gente vê por aí, né? Muitas séries, muitos filmes. Passa um pouco do ponto, né? Passa, né? E nem tudo... né? Você fazer uma boa série não vale tudo. Pra mim, não vale. Não é tudo pelo entretenimento, pelo sucesso, né? Não, e você consegue, tá provado, você consegue fazer uma boa série com pegada, com tudo isso, respeitando os limites do aceitável, sabe? Perfeito. Como você explicaria a relação que eles tinham como irmãos? Acho que era uma relação muito boa. Pelas reações que eu tenho do Vitor, assim, toda vez que eu encontro ele, e mesmo no dia que a gente filmou juntos e tudo, eles eram muito próximos. Putz, eles eram muito próximos. Eles já moraram juntos até, né? Que ela ajudava no trabalho dele. No trabalho dele. Então, foi aquele período em que ele explodiu a carreira dele e a família meio que abraçou pra, né, fazer aquilo vingar. E ela fazia várias funções ali no início da carreira do Vitor. Mas antes disso, né, acho que de criança mesmo, você via as fotos, você vê os vídeos, eles acho que chegaram a inventar uma língua que só eles sabiam. Para se comunicar entre eles. Eles eram muito unidos. Muito conectados, não sei né? se porque também os pais se separaram muito cedo, e acho que isso até uniu os irmãos ainda mais. Às vezes acontece, né? Então, no caso deles, acho que tinha uma ligação muito forte. Não era só a irmã, assim, ele tinha realmente uma ligação muito forte com ela. Impressionante. 20 dias, sei lá, depois do desaparecimento dela, ele tinha a luta mais importante da carreira dele até aquele momento, que era a luta do título. E aí tava todo mundo dizendo, ele vai lutar, ele não vai lutar, ele tá com cabeça pra lutar, não tá. E até acho que o Dana White, né, que é o cara do MMA, né, falou, olha, se você não quiser, não precisa, não vem, fica com a família e tal. Ele falou assim, não, eu vou. E aí ele vai pra luta e tal, e acho que ali é um momento muito forte, né, dele indo lutar, apesar de você estar com sua irmã desaparecida há só 20 dias. Mas talvez fosse o que ela ia querer dele também, né? Talvez. Acho que sim, né? Acho que sim. Mas ele teve muita força pra fazer isso. Teve muita força. E aí você vê um cara daquele tamanho chorando, também não é uma coisa fácil de ver, porque você, pra mim, me pegou um pouco de surpresa até. E aí que eu fui percebendo realmente a profundidade da conexão deles, sabe? Eu acho que a série serviu também, eles queriam muito mostrar para os filhos da Joana e do Vitor a tia, porque eu acho que ela é muito falada na família e ninguém nunca viu nada, porque esse material que está na série estava trancado a 7 chaves há mais de 20 anos. Então, quando a gente pegou esse material com todo cuidado e responsabilidade, foi lá, digitalizou,
deu para os roteiristas e aquilo Nossa. entrou na série e eles assistiram, a primeira reação do Vitor, ele falou assim, mas da onde veio isso? Como vocês conseguiram essas imagens? Eu falei, não, é seu, isso não é meu. Eu peguei lá na casa da sua mãe. Não, mas eu preciso disso, eu preciso dessas imagens. Eu falei, não, mas eu vou te dar, eu tô aqui com um HD inteirinho, quando acabar a entrevista eu vou te dar, você leva para casa, você assiste tudo. Pode assistir tudo, é seu. Aliás, é seu, né? Ele queria mostrar para os filhos, Ele né? queria mostrar Que para o os sonho filhos. dos filhos é conhecer a tia, né? Era conhecer a tia, né? É. E acho que a série cumpre esse papel de certa forma porque apresenta a Priscila para o mundo e para a própria família. Com certeza. E acho que isso é uma coisa que era um desejo deles, mas acho que nem eles esperavam que fosse acontecer dessa forma, assim, da série dar tanta voz a ela. E eu acho que isso teve um efeito grande na família, assim, especialmente nos filhos deles. Com certeza. E teve uma coisa também que me chamou a atenção, que foi um pouquinho de divergência nas falas do pai e da mãe. Por exemplo, a mãe falava, a Priscila odeia competição, ela fica super pressionada. Aí o pai, ela amava competir. Ela sempre ficava ansiosa pelos jogos de tênis, sei lá. Você sente que isso foi uma projeção do pai nos filhos, do que ele queria, ele que tinha criado de expectativa sobre os filhos? A mãe e o pai têm jeitos diferentes, né? De ver os filhos, eu acho. Né? A mãe vê de um jeito, o pai vê de outro jeito. Pode ser que o pai, né? Geralmente tem isso, os pais, não só o pai, mas os pais, eu acho, às vezes gostam de projetar suas expectativas nos filhos também, né? A família Belfort é uma família de atletas de ponta, né? O seu Belfort, que é um cara admirável, ele era um jogador da seleção brasileira de vôlei nos anos 60, quando nem era profissional, era amador. Então ele tinha que trabalhar, sei lá, no banco, algum lugar que ele trabalhava, e era jogador da seleção brasileira. Um atleta top. Né? O Vitor, como diz na série, um dos maiores atletas do Brasil. Assim, o que a Jovita fala que o Grace falou dele, né? Que a cada 100 anos aparece um Vitor Belfort. Pois é. Né? Com um super atleta. É uma pessoa com o biotipo certo, né? Assim, com tudo, com a mentalidade de campeão, né? Então, a família de atletas. Aí você pensa, né? A pressão para... E a Priscila é uma menina esbelta, uma menina atlética, né? Cheia de energia. Você fala, bom, vai ser atleta. Né? Então, talvez tivesse uma expectativa ou uma pressão para ela continuar e talvez a personalidade dela sendo mais frágil, mas estou aqui analisando, seja uma personalidade que não é muito do esporte competitivo. Sim. Sei lá, jogar tênis tudo bem, mas você jogar campeonato é outra coisa, né? E esperar que você ganhe, E esperar né? que você ganhe. E aí a comparação com o teu irmão, que é Pois um super campeão, como faz? Pois é. Né? Pesado, Dois né? caminhos estavam ali sendo trilhados de maneiras totalmente diferentes. Né? Diferentes. Sendo que antes era até mais parecido. Mais próximo. Era mais próximo. Aí tem essa discrepância, assim. E mesmo isso não afetou a amizade e a união deles. Quer dizer, você perceber que cada um tem uma personalidade, cada um é de um jeito, né? Não tinha competição. Isso eu nunca senti em nenhum depoimento, nada. E com a série, depois que foi lançada, vocês tiveram alguma atualização? Alguém que viu alguma coisa? E como é que tá essa expectativa da resolução do caso? Olha, a gente, assim, de longe, né? Acompanha, sabe que a polícia continua investigando. A gente até falou, será que vai ter alguma resposta antes da série estrear? A gente tinha essa expectativa, será que vai acontecer, né? Mas não aconteceu. E agora que a série está no ar aí há já 2, 3 semanas, a gente espera que alguma coisa apareça em breve. É muita torcida. Né? Nossa, da família principalmente. A família está usando muito a série para alavancar essa necessidade de resposta. Sim. Cara, são 20 anos, meu. É muito tempo. Esse foi um dos objetivos quando a série foi criada também? Acho que sim, e eu acho que a família viu isso também, uma oportunidade de reviver o caso e quem sabe, será que a gente vai conseguir saber o que aconteceu? Né? Eu acho que essa é a pergunta que tortura eles há 20 anos, é uma tortura. Pelo que a Jovita me fala, assim, ela fala, é uma pessoa torturada, cara. É um negócio, não dá nem pra imaginar. A semana que a série estreou, ela passou mal a semana inteira. De ansiedade, de expectativa, de nervosismo, de ter que reviver. No dia que a gente fez uma apresentação para a família da série, antes da estreia,
Tava muito preocupado, porque eu falei, a série quase que é a mesma coisa que você ir no cinema e assistir a sua vida inteira na... É. Já pensou, né? Que loucura. E ainda mais com um caso de desaparecimento. Um caso grave que você sofre todos os dias. Aí você vai, senta no cinema e aí alguém passa pra você a tua vida inteira revisitada, assim, sem esconder nada. Os pontos altos, os pontos baixos, as coisas que você talvez quisesse esconder um pouquinho, tá tudo lá. E aí você revisita tudo e o trauma principal, que é o desaparecimento da sua filha. Falei, nossa, deixa o médico aí, ambulância. Falei, né, a gente tinha uma pessoa de plantão lá. Alguém podia passar mal, né? Muita emoção ali naquele momento, né? Muita emoção. Você já tinha dirigido outras séries de desaparecimento, né? De desaparecimento, não, eu fiz uma série sobre tráfico internacional de crianças. Também não é muito fácil. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Esse é o Vidas Roubadas? Vidas Roubadas. Vidas Roubadas era uma prática, né? Nos anos 80 no Brasil, muita gente... tem um negócio que falam que é adoção à brasileira. Não é adoção, né? É venda de bebês. Nossa. Né? Especialmente para França, porque a França... não tem muita adoção de bebês lá, porque o Estado dá muita assistência às mães para elas terem solteiras ou viúvas, não? Ou como é que a gente fala? Hoje a gente fala, né, mãe solo. Mãe solo. Mãe solo. Para ela não dar o bebê. Então elas conseguem resolver a vida delas e conseguem manter a criança, o que é ótimo. Então os casais vão procurar em outros países. E o Brasil, naquela época dos anos 80, era um lugar de onde saíram milhares, não foi nem centenas, milhares de crianças. E essas crianças hoje têm 35 anos de idade e vivem na Europa. Então a gente foi encontrar algumas dessas crianças que hoje são adultos. Meu Deus! Pois é, e que estão tentando recuperar suas identidades. Porque aí, um determinado dia lá, o cara descobre que ele não é aquela pessoa, que ele foi... Não foi nem adotado, ele foi vendido. Né? E aí? Coisas que para nós Cai o chão, né? Cai o chão. Coisas que para nós são normais, você ter a sua carteira de identidade, a data do seu nascimento, o nome do seu pai, sua mãe, quem foi sua avó. Normal, né? Você nem pensa nisso. Para eles, os depoimentos que a gente tem é assim, eu não consigo resolver minha vida daqui para frente se eu não conseguir entender essa parte. Então a vida da pessoa meio que para até ele descobrir quem ele é. Nossa, tudo que ele sabia sobre ele já não vale mais nada. Não vale. E aí não tem leis direito. Então, assim, se você quiser atualizar a sua identidade para uma identidade brasileira, você pode perder tudo que você conquistou lá na França. Por exemplo, você tem um nome, aí você descobre que seu nome é José, não é o meu. O meu nome real é José. Se eu quiser usar o meu nome real, eu posso perder tudo que eu conquistei com o meu nome lá na França. Diplomas, escolaridade, tudo. Nossa. Seguro social, todas as... Maior burocracia. Aí você fala, bom, quer dizer, eu sofri um crime e tô tendo que pagar por isso. Quer dizer, não existe uma lei conjunta dos países que me permite que eu entenda o meu caso, permite que eu mude, volte a ser quem originalmente eu era e não perca tudo que eu vivi sendo uma criança traficada durante 20, 30 anos. Então, é um drama, né? Nossa, drama. Muito pesado. Você sentiu que esse estilo de documentário te ajudou a fazer o Volta Priscila? Ajudou. Acho que tudo ajuda, porque na minha trajetória, assim, é uma trajetória de escutar histórias difíceis. Então você vai... Aqui eu falo bastante, né? Mas lá eu não falo nada. Então, você... Tá soltando tudo que tava... Tava soltando tudo que tava engasgado. Você vai aprendendo a ouvir, a entender o que é ouvir. Porque ouvir não é... A gente não escuta mais. A gente é uma sociedade que ninguém escuta ninguém. Né? A gente tem muitas entrevistas, tem muitas conversas, tem muitos papos, mas no fundo as pessoas não se escutam muito. Porque... Quando você está falando, o outro já está pensando na resposta. Você para de escutar e já está pensando no que você vai dizer. Na próxima pergunta, né? Ou na próxima pergunta. Aqui eu estou tentando não fazer. É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Em 20 ou 30 anos quase, acho que só aconteceu comigo umas 3 ou 4 vezes de realmente nem lembrar onde eu estava. Depois de 2 horas de entrevista, você fala, onde que eu fui essas 2 horas? Embarquei nessa viagem e nem percebi. Não sei. Então, aconteceu muito pouco. É difícil. É difícil. Né? Ainda mais quando você tem que entregar algo que existem determinados assuntos e termos, né? E uma cronologia que sua cabeça fica pensando, eu tenho que falar disso, eu tenho que perguntar disso. Isso. Aí não para, né? Isso, exatamente. Agora você descreveu
Perfeitamente, porque além da gente estar ali totalmente disponível para aquela pessoa, para que ela realmente se sirva de você, você é um profissional trabalhando. Então você sabe se a luz está boa, se está chovendo, se você tá ventando, se o microfone falhou, né? É muito estímulo, né? É muito estímulo, é muita coisa. Se a minha resposta tá valendo para você cortar depois, eu já estou editando, né? Você já tá editando na cabeça. Então, você tem que estar disponível 100% para a pessoa naquele momento, porque ela você é a única coisa que ela tem ali. E ela vai falar de um negócio para você que provavelmente ela nunca falou. Pois é, você tem que saber ali, né, ter o jogo de cintura. Exato. E aí que é o delicado da parada. Bom, Eduardo, agora a série já estreou tem 2, 3 semanas, né? Como é que foi a repercussão do público e do feedback da família, assim, como é que você recebeu? Tá sendo muito bom. É duro, né, falar isso, porque é uma série tão triste, né? Mas, por outro lado, é uma série que traz a Priscila de volta, assim, num contexto de vamos conhecer essa pessoa. Então, tem um lado que não é só a tristeza, que a gente já sabe, porque ainda não é um caso esclarecido. Esperamos que seja. Então, mas tirando esse lado, eu acho que a repercussão tem sido boa, muito boa até, eu acho. Estamos todos muito contentes com a repercussão, com o interesse das pessoas no caso, depois de 20 anos, né? Uma grande ideia trazer essa história de volta por todos os motivos envolvidos, eu acho. Tanto familiares, quanto da investigação, as respostas que a gente não tem, jogar a luz sobre o caso dos desaparecidos no Brasil, que putz, é gigantesco. E às vezes a gente fecha os olhos para isso. E a gente fecha os olhos, não sabe. Fala, não vou encontrar, né? Não é famoso. Não vou lembrar. Então uma pessoa famosa que desaparece, talvez ajude a jogar a luz em todos esses anônimos que desaparecem também. Tá disponível no Disney Plus. Volta Priscila. Volta Priscila, disponível no Disney Plus. Espero que vocês assistam. Isso, assistam e complementem também com esse episódio, né? Exato. E venham ver aqui também. Aqui também, exato. Obrigada, Eduardo, por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Foi maravilhoso. Fiquei feliz com a repercussão e com as suas palavras também. Obrigada mesmo. E deixa suas redes sociais para a galera conhecer. Você posta alguma coisa de trabalho por lá? Sempre estou no Instagram, e.rajabali, eu acho. Mas tá lá, se você procurar, vai ser difícil achar outra pessoa com esse nome. Eduardo Rajabali. Tá lá no Instagram. Geralmente eu posto coisas de trabalho lá e as novidades. Bom, é isso aí. E você que ficou até o fim do Vênus Investiga, já se inscreva aqui no canal, consumam todos os nossos formatos, que tem muita coisa legal para vocês, e nos sigam em todas as redes sociais, @o Vênus Podcast.